Marcelo Grondin, um latino-americanista. Canadense de origem, nacionalizado boliviano, tem visto permanente no Brasil, onde passou a morar em Toledo, cidade localizada no oeste do Paraná, com a sua esposa Moema Vieser. Marcelo atuou em quase todos os países da América Latina, como professor universitário, pesquisador e perito internacional. Suas publicações são fruto de seus trabalhos profissionais, particularmente em comunidades indígenas e camponesas, associações e sindicatos rurais e urbanos, além de trabalhos com alunos e alunas das universidades onde ensinou. Marcelo fala 10 idiomas, entre eles o Quechua e Aymara, da Bolívia, e Creole, do Haiti. Fez questão de aprender esses últimos idiomas para comunicar-se com as comunidades locais que não falavam o idioma oficial. Escreveu e publicou 10 livros, além de numerosos artigos. As entrevistas que seguem neste documentário dão uma pequena ideia dos conteúdos trabalhados por Marcelo. A UniOeste se orgulha em poder estar produzindo e divulgando estas entrevistas. Marcelo, é uma honra imensa para mim poder dividir um pouco das minhas angústias, das minhas dúvidas sobre sua imensa e rica trajetória intelectual e de pesquisa, né? E lhe agradeço muito por isso, do que podemos também compartilhar com outras pessoas por meio desse vídeo. Em sua obra, Comunidade Andina, Explotação Calculada, o senhor relata sobre o seu trabalho de pesquisa no Peru, mais precisamente na comunidade de Muquiayo. Seus escritos destacam a necessidade de imersão e conhecimento da comunidade. Em que consiste e por que considera importante esta inserção na comunidade? Bom, essa é uma pergunta muito séria e grave, não? Acusar o Banco Mundial e o FBI não, de fracasso, isso é algo sério. Mas é um fato. E não somente os projetos financiados pelo Banco Mundial e o FBI, senão também por outros países, por Estados Unidos, Canadá, Alemanha, os projetos. Eu trabalhei em alguns, com 2 projetos, e depois evaluei vários outros. Então, a situação era a mesma. Por que no Haiti não tive êxito? Bom, nós éramos, a minha da República Dominicana, o ICA, me pediu para ir a Haiti, o projeto CEDER de Haiti, administrado pelo ICA, de ir lá como assistente do presidente da execução do projeto, que era
haitiano, bom professor haitiano, de muita reputação. Era um homem muito sério. Eu ia ser assistente dele. Mas, como dizia para Peru, aqui também era estrutural. Acontece que o chefe dos peritos internacionais do projeto, o nosso chefe, tinha autoridade sobre nós, e o presidente haitiano tinha, de fato, era responsável pela orientação, mas para a execução, quem se tinha tomado a responsabilidade era o chefe do ICA, porque o ICA era responsável da realização do projeto, que se encontrava no Ministério da Cultura, um programa ligado à educação. O projeto era como tal de construção de escolas, porque faltavam escolas dentro do país. Então, o objeto do projeto era a construção de 105 escolas com a participação das populações onde se ia a criar a escola. Então, o que quer dizer? Que cada perito tinha que ir dentro do país para comunicar-se com a população humilde e pobre de adentro, porque o projeto era para a população humilde, para a população pobre, que não tinha escola, porque a gente, como Deus, mestiça, de meia classe e mais rica, tinham suas escolas, não tinha problema. Então, tinha dinheiro demais, não faltava dinheiro, não faltava. E tinha para cada escola, tinha $100.000 mais ou menos para construir cada escola, para entregar à comunidade para que construa sua própria escola. Então, o que aconteceu é que eu não tinha autoridade, nada. Eu era assistente do presidente haitiano. Então, e no Haiti tem um certo cuidado entre negro e branco. Branco, como já exploraram, e quando podem exploram os negros. Então, como branco assistente, não devia de meter-se muito. Então, eu deixava o presidente orientar. Então, os peritos, ninguém aprendeu crioulo, e todo mundo lá, campesino de Haiti, crioulo é a língua geral. De qualquer jeito,
No Haiti, tinha nesse período 300 cooperantes internacionais, supostamente dedicados a projetos de desenvolvimento. Dos 300, éramos somente 5 que tínhamos aprendido o crioulo. Os demais, em que língua intervinham, não sei. Os franceses, que geralmente tinham desprezo para o negro haitiano, ex-colônia francesa, claro, se intervinham em francês. Outros de língua inglesa intervinham algo em inglês, mas de fato eu não ouvi falar nos 2, 3 anos que estive na Haiti, não ouvi falar de nenhum outro projeto internacional. Do nosso um pouco, porque íamos sim, eu ia mais que todo com o haitiano que devia de acompanhar o perito responsável da promoção comunal em vista de construir as escolas. Então, o haitiano esse era muito ativo nas comunidades. Sua especialidade dele era de fomentar cooperativas entre gente campesina. Então, eu gostava muito dele e nos entendiam muito bem. E com ele sim que íamos a visitar. Foi o primeiro trabalho. Era visitar as comunidades adentro para ver como se podia, quais eram as condições para conseguir que as comunidades construíssem suas escolas com nossa ajuda técnica e nossa ajuda financeira. Isso foi maiormente o meu trabalho durante os 2 anos, era como de preparar o terreno, mas os demais éramos 10 cooperantes no projeto. Os outros 9, nada. E eu não podia intervir. Quem devia de intervir era nosso chefe do ICA, porque ele tinha assumido a responsabilidade. É ele que devia de informar, pedir relatórios, não? Então, mas foi assim que não aconteceu nada. Nós, sim, com a Moema, procuramos de identificar-nos com o povo haitiano através da língua, a participação na religião deles, no voodoo, que é a religião popular deles, então participávamos do voodoo. Então a gente acha que muita gente nos tinha um bom respeito e apreciação humana. Mas, então, dentro do projeto, o único que se fez a parte de preparar as comunidades para a construção, um dos peritos sim que era responsável para a formação ou a especialização dos professores. Este sim trabalhou e já começou a buscar a forma de mandar professores para o exterior para especializar-se, para melhorar-se. Então,
Quando chegou o projeto dele para o presidente, o haitiano, ele disse, muito bem, somente que vamos perder estes professores, porque professor haitiano que sai fora nunca volta. Então nós vamos ser o organismo para desprover a educação da Haiti de professores. Então não podemos mandar a França, porque tinha que ser uma língua falada pelos professores, mandar a França ou mandar o Quebec no Canadá. Então ele optou para dizer, olha, para que nós se percam, vamos mandar a República Dominicana, que é vizinha, e onde muitos haitianos iam a trabalhar na recolta do açúcar. Então tinha uma costume de haitianos ir à República Dominicana. Embora o republicano tinha um desprezo para o haitiano que não considerando-lhe como nada. Então eu não falei nada, mas a mim não me gostava mandar professor lá porque se vai ter problema, não? Mas se mandou pouco, se mandou uns 4 ou 5 a republicana, com um passaporte que não lhe pedia de sair da República Dominicana. E, de fato, vários voltaram, depois de um par de anos, de 2 anos, voltaram. Isso foi o que foi realizado nesse projeto de milhões e milhões de dólares. Eu, enquanto estava lá, a mim me pediram para dar aulas na universidade, aulas de sociologia. Então aceitei de dar aulas na universidade de sociologia. E depois, um dos muito bons professores lá da universidade, formado com doutorado na França. Então, ele organizou um curso de formação de peritos para o desenvolvimento lá em Porto Príncipe. Ele me pediu para fazer parte e dar aulas lá nesse instituto, que era independente da universidade. Então, aí pude participar também para a formação de haitianos. Eu gostava, minha irmã também trabalhou com haitianos. Ela fez muito. Assim que os dois éramos integrados no Haiti. E os dois realmente gostávamos do haitiano. Gostávamos. E os haitianos que gostavam de nós porque sentiam que nós não tínhamos um sentimento assim de desprezo para o haitiano. E nós, claro, no nosso viver de cada dia, nós era um conviver assim de apreço, de fraternidade. Assim foi, e de repente tinha franceses que tinham projetos lá, e tinham franceses que tinham um projeto de educação no Haiti. Então, eles estavam muito interessados no dinheiro de nosso projeto, que era também de educação. Então, manobraram com o governo. Eles estavam no Ministério da Educação, com seu projeto.
Então, maniobraram e conseguiram do governo que nosso projeto do CEDER passasse do Ministério da Agricultura ao Ministério da Educação. Então, aí termino meu trabalho no Haiti e tinha uma oferta de Brasil, da Universidade de Paraíba. Então, nos vimos para o Brasil. E nosso projeto, então, lá foi aparentemente, entrou no projeto dos franceses, que durante 2 anos nunca ouvi falar do projeto dele. Somente uma vez estive numa reunião chamada por o chefe do projeto, lá, uma reunião de gente assim que trabalhava com educação, mas fiquei tão ofendido pela forma de falar desse francês, não? Que alguém falou que creole e ele disse: aqui vamos falar uma língua humana para levar a francês. Então, e alguém fez uma pergunta: chega de perguntas aqui, não vamos perder tempo. Eu tenho que falar e eu vou falar. Era um comportamento realmente colonial, não? E, bom, o que eu vi dos peritos de Haiti foram os franceses e os quase 300 que não quiseram aprender crioulo. Olá, professor Marcelo. Gostaria primeiramente de agradecer a você pelo livro que você escreveu sobre o Haiti, que reflete da situação do país, da nossa situação, da realidade do país e que permite também de entender algumas situações do país. E em relação a este livro, eu tenho 2 perguntas. A primeira é a seguinte: o que explica que o Haiti, a miséria aguda que o Haiti está enfrentando, ou que não para de enfrentar, apesar de projetos, programas internacionais que já foram implementados no país? E em seguida, eu gostaria que você faça uma leitura da situação sociopolítica do país, da situação atual, em relação aos caos que estão acontecendo no Haiti, tudo. Eu gostaria que você faça uma leitura sobre essa situação para nós. E por fim, gostaria de agradecer a você de novamente, pelas respostas, pelas palavras que você vai trazer para nós, que vai ser muito importante, muitíssimo importante para nós jovens pesquisadores que têm interesse em estudar ou pesquisar sobre o Haiti, para entender melhor a situação e para abordar a questão do Haiti com outro olhar. Agradecimento, abraço, se cuida. É que na pergunta que acaba de fazer, tem 2 coisas. Primeiro, historicamente, de onde vem a pobreza do camponês haitiano. E a segunda, porque apesar dos projetos super multiplicados no Haiti, porque sigue a pobreza entre os camponeses. Bom, para a primeira, isso seria toda uma resposta histórica de Haiti, mas a gente sabe, não, que Haiti foi colônia francesa e
até foi preferida a Haiti por sua produção quando a guerra francesa e o Tratado de Paris entre França e Inglaterra. Canadá era colônia francesa e Estados Unidos era colônia inglesa. Então, depois da guerra entre Inglaterra e França e o Tratado de Paris de 1667, no tratado se dava como reparação, se dava colônias entre países. Então, Inglaterra pediu Canadá e também queria Haiti, porque produzia muito Haiti açúcar e café. Então, França preferiu ceder Canadá e Inglaterra e ficar com Haiti. Haiti foi preferido a Canadá. Essas hectares de neve, como dizia o francês. Então, Haiti ficou como colônia francesa, onde se cultiva açúcar, se cultiva também café. Era uma colônia muito rica. Por isso, França quis ficar com ela em lugar de Canadá. E que produziam os escravos, não era uma colônia de escravos. E até 1801, quando veio o levantamento dos haitianos contra a França, a guerra da independência, e ganharam a guerra contra a França, e então se independizou. Haiti foi o negro, Haiti negro, país negro, foi o primeiro país, colônia independente no mundo. Mas as terras ficaram, as melhores terras ficaram, como sempre, com gente de mais poder, não? Mais rica, e o povo ficou com pequenos territórios, terrenos, não? Ou seguiam trabalhando e vivendo no lago para a gente que tinha terras mais maiores, ou se trabalhavam e viviam com sua família em um terrenito pequeno. Então, apenas suficiente para comer e sobreviver. Isso, desde a Revolução contra a França, foi a realidade de Haiti. Um grupo de terratenentes com terra e produziam bem, e a maioria da população com um terreno pequeno, apenas suficiente para a subsistência. Isso foi, e isso dura até hoje, porque não tinha a população do pequeno camponês, não tinha onde adquirir mais terra, não? De onde adquirir mais? Não tinha. Até hoje, o pequeno camponês haitiano tem um terreno de nada, não? Com sua casinha. Não? Então, sofre de fome. Para comer, o haitiano tem que
trabalhar, desenvolver uma cultura muito especial que requer muita ciência, dizer. A cultura haitiana do camponês é uma cultura. Tanto assim que uma vez os franceses, no tempo que eu estava no Haiti, então tinha um pequeno projeto francês que se chama Os Jardins, então que experimentava de melhorar a cultura familiar a partir de técnicas diferentes, mas acomodando-se ao que se chama lá o jardim, a propriedade pequena do haitiano. E esse por vários motivos, esse projeto de fazer não tinha dado resultado. Mas até hoje, porque o haitiano está sofrendo tanto, é porque não tem fonte de ganhar dinheiro e de comprar alimentação. Então, o haitiano trabalha muito para poder produzir até hoje. E também teve muito... E a outra pergunta, e por que sigue tão pobre apesar dos infinitos projetos de ajuda internacional? Haiti é o paraíso dos projetos de desenvolvimento internacional. É uma vergonha, São milhares, não são alguns. A que se deve? São milhares de projetos, mas como expliquei anteriormente, primeiro o projeto está elaborado fora, lá no Banco Mundial, no FMI, lá fora na instituição financiadora. E o projeto é elaborado por gente de lá, que apenas faz uma visita de 2, 3 dias, onde vai ser o projeto, e com os dados de 2, 3 dias, volta à sua sede para elaborar o projeto. Os peritos que vêm, então, como nós, por exemplo, quando chegamos a Haiti, nos entregaram no papel, não fica nisso. Nenhum dos 10 peritos conhecia Haiti, não? Então, e não conhecia Haiti, não conhecia a língua. Então, todos os projetos internacionais no Haiti, que são bilhões, são centenas de bilhões de dólares versados no Haiti, mas onde vai então o dinheiro? Bom, aos peritos, e uma parte a membros do governo, não? Quando eu estava lá no projeto para Natal do primeiro ano, me vem um cheque. Eu não recebia dinheiro do governo de Haiti, era do ICA que vem. Quando a secretária abaixo, a secretária do projeto, secretária do presidente, me entrega um cheque mais ou menos de $10.000. Mas que é isso? Isso dizem, é porque não lhe demos para pagar sua gasolina para vir aqui. Então me perguntei de
E perguntei a um haitiano de onde ia esse dinheiro que me deviam de entregar. Disse, ia na secretária. Então, tinha muitos, como em qualquer país, não? Como em qualquer país. Desvio. Aqui mesmo no Brasil, agora estão Desviando. estão investigando muito isso, não? Então, os projetos elaborados fora da cultura não se adoptavam, como eram preparados nesta forma. Então, e não foi fora de adaptar-se à cultura local do haitiano, que é muito especial. A cultura local é de gente pobríssima. Elaborar um projeto para um candidato pobríssimo é difícil. Ele não tem carro, não tem cavalo, não tem meios, geralmente em sua casa não tem eletricidade, tem lâmpada, então não tem meios. Então, elaborar um projeto para pobríssimo, isso precisa estar lá e analisar a fundo sua situação e os seus poderes, o que tem para realizar o projeto, quais são os meios, não? Os instrumentos, mas que são culturais, que se utilizam de certa forma, mas então projetos realizados absolutamente 99% dos projetos são elaborados assim, fora de uma análise da cultura local. Em toda parte, mas em Haiti foi assim. O meu livro é sobre isso. Então, onde vai o dinheiro? Já falei um pouco. Isso é, não vai o dinheiro do projeto, não vai ao camponês, não vai. Professor, o senhor é autor de um dos textos, de uma das pesquisas mais representativas no Brasil sobre a população haitiana, sobre o Haiti. Seu texto, publicado em meados da década de 80, carrega em si uma originalidade, né, tanto temática como na abordagem, que ainda era ausente no país, e dessa forma acabou possibilitando, né, permitindo uma aproximação de inúmeros outros pesquisadores interessados, tanto na discussão sobre história da América e do Caribe, como também interessados em entender o elemento da migração haitiana, né? Dentro desse contexto, percebe-se, né, nos estudos mais recentes que vêm sendo realizados, né, que a questão da mobilidade, da migração, do deslocamento forçado, né, faz parte da formação da identidade do haitiano, né? Diante do período em que o senhor teve fazendo pesquisa de campo, em que teve a oportunidade de experienciar, né, a cultura haitiana, como esse aspecto da mobilidade, do deslocamento, se faz presente no cotidiano da população do Haiti. A gente sofre de fome, então vai buscar comida onde seja. Então, aí dizem, um povo que sofreu de fome desde a Revolução que deixa o povo sem terra,
não? As terras, propriedades dos mais poder e dos mais ricos. Então o haitiano tem que buscar como sobreviver, como solucionar o seu problema da fome. Não? Ele não tem. É difícil para o haitiano ver também a televisão e ver fora de Haiti, ver a gente com seu carro ou com seu barco e vai, e ele não, e ver a gente comendo, vai no restaurante e ele nada. E não vê onde está o futuro, não tem futuro. Então, de onde vai conseguir o dinheiro para melhorar sua situação? Não é no Haiti? No Haiti tem pouco trabalho industrial e geralmente nas fábricas industriais que são estrangeiras empregam mulheres porque cobram menos salário. Então o Haiti sai, não? Eu conheci lá, tomei conhecimento, quando estava lá, de como barcos de haitiano atravessavam de noite, atravessavam o mar para chegar às praias de Miami, um pouco como hoje da África, vão à França e à Inglaterra ou à Itália. Então, os haitianos atravessavam o mar de barco até as praias de Miami e aí entravam em Miami. Não? E aí se dispersiam. Era difícil de buscar-les todos para devolver-lhe a Haiti. Não? Então, e no Canadá, não sei como imigram no Canadá. Não sei como imigram, mas igual, haitiano migra muito ao Canadá. E o haitiano em Canadá tem boa reputação. Tem boa reputação. É um trabalhador, é gente considerado técnico, inteligente. Haitiano é boa gente responsável, não tem boa reputação. E o haitiano, em geral, é assim. Talvez por sua vida tão sacrificada, que ele construiu uma cultura muito particular, de respeito a todo, porque tem que cuidar. Então tem respeito a todo, respeito ao sol e à lua, respeito à chuva, respeito. Então é um ser. E depois o haitiano tem seus particulares culturais. Estamos em religião, o voodoo. O voodoo é a celebração do voodoo dura 1 hora mais ou menos, e o padre que dirige a cerimônia, então, ele tem seus assistentes, né? Não que são estrutural, não que duram, são permanentes, então que fazem a cerimônia e tem outros escolhidos para participar perto deles, não, do altar, assim, e o público está aqui assistindo, e tem gente assistindo, igual como na igreja católica, assim, tem gente assistindo, e fazem a cerimônia em forma assim, técnica. O voodoo é algo sério, e isso se repercute dentro da comunidade, não?
o voodoo é importante na comunidade. Hoje diminuiu o voodoo, mas não tanto pela Igreja Católica, porque tinha a Igreja Católica desde sempre, e o voodoo atuava, apesar da presença da Igreja, mas com a entrada das igrejas como se diz? Evangélicas, que são mais combativas. Então, com essa entrada das igrejas, o voodoo diminuiu como força cultural para o povo haitiano. Eu gostava do voodoo, tive 2 ou 3 vezes, era uma cerimônia comunal, familiar, e isso ajuda. Por isso, os projetos teriam que ter se basado em parte sobre o voodoo. Agora eles também, os campesinos têm costume de ajuda mútua para semear, por exemplo, para trabalhar a terra, abrir a terra e semear. Convidam os vizinhos, formam como grupos comunes. Então, convidam e o grupo de 10 a 15 pessoas vem para ajudar esse dia, comem lá na casa de quem convidou e trabalham todos os dias. Então, isso é muito estendido. Os projetos tinham que utilizar isso dele, mas os projetos não integram estes costumes que são forças, que é poder do campesino pobre. São forças, são instrumentos. E como os projetos não se elaboram sobre a cultura, não se utiliza esses meios assim, já me perdi o nome que tem esse trabalho, mas não se utiliza isso nos projetos. Então, os projetos não chegam ao povo e o cemitério dos projetos, como se diz, isso é a palavra utilizada comumente, não? Quem critica a ajuda externa e internacional, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, dos anos 40 a 50, que foram os grandes projetos para começar, e até os anos 80. Então, isso se diz, não comumente, Haiti, cemitério de projetos. Mas o que não se diz, por culpa dos programadores. Marcelo, acho que é uma coisa importante que você não disse, né? Que também, talvez, devido a todo esse espírito de ajuda mútua, é impressionante como muitos vão para fora para sustentar a família dentro, né? Então, muitas famílias haitianas vivem da ajuda dos que estão fora, na diáspora, né? Que seja no Canadá, nos Estados Unidos, na França, agora tem aqui no Brasil. Isso é muito forte, como eles guardam aquele dinheiro para mandar mensalmente para a família. Sim, isso sim é comum, isso é normal. Haitiano fora manda dinheiro para sua família no Haiti. Isso sim, o haitiano nesse sentido é responsável. Bom, são seres humanos que alguns não fazem e outros não. Isso é normal, são seres humanos, mas comumente o haitiano ajuda a sua filha, mas que todo a que ficou lá no Haiti. Porque geralmente é o homem que sai, não é a mulher e as crianças. Se
a mulher haitiana tem muita responsabilidade e cumpre com isso. Na casa, na propriedade de família, em grande parte é a mulher que atua, porque também trabalha na agricultura, não? Na terra, ao redor da casa, porque o terreno é pequeno. Então, a mulher, isso de produzir, a mulher trabalha a terra muito, além de cuidar dos filhos e depois de dar a comer e vestir, cuidar do homem também. Da casa, a mulher no Haiti tem muita responsabilidade na casa e na produção agrícola. Sim. Na comercialização, na Madame Sarah. E outra coisa que é estrutural no Haiti, que é outra coisa, é que a economia que não é como se diz, como as empresas de produção internacional ou grande, industriais, fora da produção e da economia industrial e dos grandes mercados. Quem é responsável da economia haitiana a um certo nível são as Madame Sarah, são as mulheres conhecidas como Madame Sarah. É uma classe social no Haiti, Madame Sarah. São as mulheres que vão adentro do país e vão a comprar, adquirir produtos e para vir nas principais cidades para vender. Elas são as que dirigem todo o mercado, o comércio menor. Assim, são mulheres. Por isso, aqui em casa temos desenhos, temos pinturas de mercados de mulheres vendendo. Então são os grandes mercados de Porto Príncipe, os grandes mercados que são fora, geralmente pouco dentro, são grandes, mas fora. Estes grandes mercados são alimentados pelos Madame Sarah. Assim que a esse nível são as mulheres que mandam na economia.